Quem falta assinar? Você do registro presente, doutor. Esse vereador aqui, ó. Que veio essa hora. Essa é a né? Só precisa dela que gasta no relato tudo. Eu vou mexer com você aqui. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, plenário aqui presente, e as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Quero aqui agradecer a presença do Dr. Roberto, Dr. Boaventura, outros, e que todos sejam bem-vindos no segundo semestre dos nossos trabalhos. Verificando, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Olinda. Solicito a senhora secretária que realize a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite. Câmara Municipal de Nova Olinda. Ata da 14ª sessão ordinária do segundo período da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Olinda. Às 19 horas do dia 25 de junho do ano de 2026, compareceram à 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Olinda os senhores vereadores Andréia Silva, Aureliano Souza, Carmelo Cratiário, Burrinho do Sindicato, doutora Karen, Lindo Araújo, Luz da Saúde, Nenê Camilo, Raimundo da Beleza e Candideta. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Solicitou que a senhora secretária realizasse a leitura da ata anterior, que não havendo impugnação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a ata entrou em votação, sendo aprovada com as ressalvas. Durante o expediente foram apresentados o projeto de lei 17, 18, 19 e 20 de 2026, anos do Poder Executivo, requerimento 15/2016 e o projeto de indicação 12/2026 de autoria do vereador Nenê Camilo. Por não haver oradores inscritos, o senhor presidente facultou a palavra aos senhores vereadores, onde fez uso da mesma a doutora Karine, e disse, com relação ao projeto de lei do Poder Executivo número 17/2026, solicitou que o mesmo fosse votado nesta sessão para que não prejudicasse a associação e não havendo prejuízo aos trabalhos. Pediu o presidente que fosse realizado em sessão extra logo após a sessão ordinária. O presidente prontamente concordou em realizar a sessão extraordinária para a votação do referido projeto. A doutora Karine perguntou se houve alguma resposta da Secretaria de Educação com relação à solicitação feita nesta casa, a qual já teria recebido algumas respostas às suas solicitações sendo feitas nas sessões anteriores. O senhor presidente afirmou que até o momento não havia recebido, iria cobrar novamente tais respostas. Disse que esperava que alguém venha nas próximas sessões para prestar esclarecimento. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Aureliano Souza. Disse que esta semana foi muito comentado sobre o problema do transporte e da resposta da secretária ainda não teve. Também falou sobre uma denúncia apontada pelo Ministério Público esta semana que saiu nas mídias sobre o desvio de verbas da Secretaria de Educação. O mesmo ouviu dizer que se trata de milhões e afirmou que a Câmara não pode deixar de investigar e propôs abrir uma CPI para dar uma resposta à sociedade. Em seguida, o vereador Lindo Araújo disse que o fato é vinculado nas mídias é uma sequência de denúncias que já eram investigadas há mais de ano, e disse que o colega vereador deveria informar dados e não achismo. Em seguida, a vereadora doutora Karine disse que, em relação à questão da educação, a CPI deve ser resguardado o interesse público, caso seja aceita a realização da CPI, e que a Justiça compete investigar, e a Câmara tem a obrigação de legislar e fiscalizar se o dinheiro público está sendo bem gasto.
Dando continuidade aos trabalhos, por não haver mais oradores inscritos, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia, onde entrou para discussão o projeto de indicação 11/2026 do vereador Raimundo da Beleza, onde fez uso da palavra a vereadora doutora Karine, afirmou ser muito louvável o projeto por se tratar de uma cidadã que prestou serviço com honra e dignidade e é louvável o projeto. Em seguida, sem mais discussão, entrou em votação, sendo aprovado. Entrou para a discussão o requerimento verbal feito na sessão passada do vereador Aureliano Souza, solicitando ao prefeito municipal colocar lixeiras na cidade, principalmente nas praças no corredor turístico, onde fez o uso da palavra o autor do requerimento e falou da importância do mesmo, pediu o apoio de todos para a aprovação. A doutora Karine falou sobre a importância das pessoas colaborarem com a coleta do lixo e citou algumas localidades que não têm as mesmas e que é necessário a instalação desses equipamentos. Em seguida, sem mais discussão, o requerimento entrou em votação e foi reprovado. Logo após, o senhor presidente, usando a prerrogativa prevista no artigo 21, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, ou disposto no artigo 121 do Regimento Interno, convocou a Câmara Municipal para se reunir no prazo de 10 minutos, em sessão extraordinária, para discussão e votação do projeto de lei 17/2026 do Poder Executivo. O ato contínuo, o senhor presidente concluiu não haver nada mais a tratar, declarou encerrada a sessão, determinando a lavratura da presente ata, que será lida na sessão seguinte. Não havendo impugnação, será considerada aprovada, vacinada por mim, pelo senhor presidente e demais parlamentares presentes na sessão. Câmara Municipal de Nova Olinda, em 25 de junho de 2026. A ata está em discussão. A ata está... Só para verificar na parte que fala sobre a resposta do ofício, só queria que verificasse aí, porque disse que já tinha recebido e depois disse que não recebeu, pelo que eu entendi. A parte está nos primeiros parágrafos. Perguntou se houve alguma resposta da Secretaria de Educação em relação às suas solicitações feitas nesta casa. Se já teria recebido alguma resposta às suas solicitações feitas nas sessões anteriores. E o senhor presidente afirmou que até o momento não haveria. Entendi, porque quando falou da parte que a Aureliana falou, aí ficou meio que... Até bem combinado com a votação dessa sessão, a gente fazer os ofícios para mandar novo. A ata está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Se contrário, se manifeste. Aprovado. A presente sessão ordinária terá a seguinte pauta: discussão e votação da prestação de contas anuais do governo do exercício financeiro de 2023 e parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, número 61/2026, processo número 02415 de 2024/4, de responsabilidade do ex-prefeito municipal, o senhor Ítalo Brito Alencar Alves. Solicito à senhora secretária que realize a leitura dos documentos. Parecer número 25/2026. Parecer da Comissão Permanente da Câmara Municipal de Nova Olinda, tecido do projeto do parecer prévio 61/2026, processo TCE número 02415/2024/4. Chega-nos enviado pela Presidência da Câmara Municipal de Nova Olinda o parecer número 61/2026, emitido no ato do processo número 02415/2024/4 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O parecer prévio versa sobre a prestação de contas do Governo Municipal de Nova Olinda relativa aos exercícios financeiros de 2023, de responsabilidade do senhor Ítalo Brito Alencar Alves, e tem fundamento no artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal, no artigo 78, inciso 1º da Constituição Estadual, no artigo 1º, inciso 3º, combinados com o artigo 42A da Lei Estadual número 12.509/1995 e do artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na sequência do processo, vem a matéria e análise desta comissão, a fim de ser apreciado e parecer meritônio quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em sessão de pleno virtual, realizada no período de 20 a 24 de abril de 2026, sobre a relatoria da excelentíssima conselheira Soraya Tomás Dias Vitor, apreciou a referida prestação de contas do governo e, por unanimidade, emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas em razão de do achado, assim consignado no item 1.1 do dispositivo de descumprimento no artigo 20, inciso 3º, alienar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, por haver a despesa líquida com pessoal do Poder Executivo, alcançando 58/96 da receita corrente líquida superada o teto de 54. Expediu ainda 4 recomendações à atual administração e determinou a remessa dos autos a esta Casa para julgamento. Registra-se que o próprio relatório, voto que integram o parecer prévio, reconhece a regularidade de todos os demais tópicos examinados, destacando como ponto positivo da gestão o atendimento ao artigo 48, a legalidade dos créditos adicional, o cumprimento dos percentuais constitucional mínimo em educação, 31/97, e saúde, 32/29%. O repasse integral e tempestivo do 10º ao Poder Legislativo, a dívida pública consolidada líquida dentro do limite do Senado Federal, o repasse integral das contribuições previdenciárias ao INSS e o regime próprio da Previdência. A disponibilidade financeira suficiente para os restos a pagar processados, cumprimento das metas e resultados primário e nominal. Superativo ao orçamento de 8.388.206,38 e a regulamentação municipal da Lei nº 13.460/2017, os apontados remanescentes quanto ao IGM e a dívida ativa converteram-se em meras recomendações, não integrando o fundamento de irregularidade. Recebidos os autos nesta casa, o interessado foi regulamentado, notificado para o exercício de contraditório e ampla defesa. Notificação recebida em 16 de junho de 2026 e em 23 de junho de 2026, dentro do prazo de 15 dias, protocolou razões de defesa subscritas por advogado constituído, Dr. Cícero Roberto Crispim. Esta comissão tomou conhecimento do inteiro teor do parecer prévio 61/2026, do relatório e voto que o integram as razões de defesas apresentadas e procedeu ao exame individualizado do achado que fundamentou a conclusão de corte de contas. No termo do artigo 31, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, o julgamento das contas do governo do chefe do Poder Executivo Municipal é competência exclusiva desta Câmara Municipal, de natureza político-administrativo, e o parecer prévio do Tribunal de Contas de caráter opinativo somente deixe de prevalecer por deliberação de 2/3 dos membros do Poder Legislativo, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal da repercussão geral. Esta Casa, portanto, não está vinculada à conclusão nem à fundamentação adotadas pelo Corte de Contas, podendo delas divergir de forma motivada mediante o quórum qualificado referido, computado sobre a totalidade dos membros da Câmara. Examinando o achado único, verifica-se esta comissão, em primeiro lugar, que o percentual de 58/96% não constitui dado incontroverso. A unidade técnica apurou inicialmente 60,19% e há diferença de mais de um ponto percentual
decorrente da controvérsia sobre a dedução de 1.251.600 atribuído à emenda de bancada e a repasse de agentes comunitários de saúde, cuja efetiva arrecadação foi documentalmente impugnada pela defesa. A própria Corte de Contas reconheceu a existência de inconsistências entre os valores demonstrados no RGF e os publicados pela STM, nos itens 49, 50 e 56 do Código, a ponto de expedir recomendação específica sobre o tema no item 2.4 do dispositivo. Soma-se a isto a tese articulada da defesa com apoio de nota técnica C, número 3.481/2023, da Secretaria de Tesouro Nacional, de que a parcela das despesas com piso nacional da enfermagem custeia com a assistência financeira complementar da União deveria ter sido deduzida na apuração de despesa total com o pessoal do exercício de 2023, o que não ocorreu. O percentual que sustenta a irregularidade é, portanto, medida controvertida, apurada sobre base de que o próprio órgão de controle admite inconsistentes e potencialmente superestimada e a dívida objetiva demonstrada não pode ser resolvida em desfavor do gestor. Em segundo lugar, o incremento da folha em 2023 decorreu em parte relevante do cumprimento de obrigação imposta da lei federal, o piso salarial nacional da enfermagem, implementada no município pela Lei Municipal número 962/2023, diploma cuja regularidade foi reconhecida pela própria Diretoria de Contas do Governo, cujo custeio de emenda constitucional número 127/2022 atribuiu à União, como assentou o Supremo Tribunal Federal. Trata-se da despesa não discricionária da matriz federal. Não se pode extrair da sua execução juiz de censura apto a macular a integridade da gestão. Em terceiro lugar, incide na espécie o regime de requadramento gradual do artigo 15 da Lei Complementar 178/2021, ao final de 2021. A despesa total com pessoas do Poder Executivo alcançou 57,27% na RCL, situação que atrai a trajetória plurianual da eliminação de excesso à razão mínima de 10% ao ano. A partir de 2023, com enquadramento até 2032, a Corte das Contas afastou o regime ou o argumento de que, em 2022, a despesa já havia retornado ao limite de 53,49%. Com as vênias devidas, essa leitura extrai de forma consequência restrita que ela não contém e conduz o resultado incoerente, pois deixaria em posição pior, e entre que antecipou o ajuste em relação àquele que permanecesse acima do limite por toda a trajetória. Interpretação que pune a recondução antecipada e prévia, incompatível com a finalidade da LC número 178/2021. Em quarto lugar, e ainda que se afastasse as razões anteriores, o excesso foi transitório integralmente corrigido no exercício imediato seguinte, conforme o RGF do terceiro quadrimestre de 2024, já prestado ao Tribunal e acostado aos autos pela defesa. A despesa total com pessoal ocorreu o exercício de 2024 em 53,34% da RCL, abaixo do teto legal. Não houve, pois, persistência no descumprimento, mas redução celere, espontânea e comprovada, elevadora do esforço efetivo do ajuste fiscal, exatamente o oposto do descontrole que o artigo 20 da LRF visa ao coibir. Por fim, verifica essa comissão que não há no feito imputação de débito, dano erário, desvio de recurso, dolo, má-fé
o indício de improbidade. Cuida-se desconformidade em um indicador fiscal, isolado em meio a 10 áreas de controle regulares, controvertidas na apuração, explicável na origem já corrigida. Reprovar por tal fundamento a integridade de uma gestão desatenderia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem persistir também no julgamento legislativo das contas. Orientação que encontra respaldado na prática das próprias Cortes de Conta, como se procede da primeira Câmara do TCE de Pernambuco, processo número 23.101/1, Constituição Eduardo Couto, em que, mesmo verificado despesa com pessoal acima do limite, emitiu-se parecer prévio pela aprovação com ressalvas, valorizando-se o cumprimento dos limites da saúde, da educação e esforço de redução da despesa. Portanto, manifesto-nos pelo não acolhimento do parecer prévio número 61/2026, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no processo número 02415/2024/4, e, em consequência, favoravelmente à aprovação das contas do governo da Prefeitura Municipal de Nova Olinda, exercício financeiro de 2023, de responsabilidade do senhor Ítalo Brito Alencar Alves, mediante decreto legislativo, ressalvos aos atos de contas de gestão sujeitos de julgamento próprio pelo Tribunal de Contas, artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, mantidas do que couber como diretrizes de aprimoramento da gestão fiscal do município, as recomendações constantes dos itens 2.1 a 2.4 do referido parecer. Adverte de forma do artigo 31, inciso 2 da Constituição Federal, que a deliberação do plenário, pelo não acolhimento do parecer prévio, somente se aperfeiçoa pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara Municipal, em votação nominal e aberta, dando-se ciência do resultado ao interessado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Registra-se, por fim, que o presente parecer foi aprovado por maioria dos membros desta comissão permanente na reunião realizada em 6 de agosto de 2026, com os votos favoráveis do presidente, vereador Raimundo da Beleza, o relator, vereador Dingo Araújo, restando vencida a vereadora Andréia Silva, que votou pelo acolhimento e manutenção do parecer prévio 61/2026 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em consequência pela reprovação das contas conforme consignado na ata referida à reunião, que integra os autos de vigência que ora que se registra em observância e transparência do processo legislativo, sem prejuízo de validade da deliberação tomada pela maioria da forma regimental. E o parecer salvo melhor juiz, Nova Olinda, 6 de agosto de 2026, Dingo Araújo, relator, Raimundo da Beleza, presidente, Andréia Silva, secretário. A palavra está facultada aos vereadores. Com a palavra a vereadora doutora Karine. Primeiramente, boa noite a todos que se encontram presentes aqui. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente, Nenê Camilo. Em relação, nós estamos já no tema, né? Já estamos na discussão e votação. Eu só queria, senhor presidente, em primeiro lugar, me informar porque que já está em discussão, está apresentado e já vai discutir e votar, né? Porque geralmente apresenta, a gente estuda, aí depois discute e vota. Como não foi feito isso, eu vou pedir vistas para que eu estude, para que eu veja, né, todo o parecer que foi lido, todo o processo em si. Então, eu vou querer cópias e vou pedir vistas.
Visto concedido, vereador, até porque se trata de um direito da Vossa Excelência, né? E quando se trata de direito, jamais pode ser retirado, visto concedido. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e obrigado a todos pela presença.